Muito obrigado ao Wagner Queiroz. Agora eu vou pedir ajuda aqui para a nossa Julie, dar uma mãozinha para que a gente vá posicionando as poltronas e as cadeiras aqui. Nós teremos agora 15 minutos para perguntas e respostas, ok? Então eu vou convocar aqui os palestrantes que estiveram aqui agora conosco. Por favor, o Gustavo Clariano, não sei se o Gustavo foi embora ou está por aqui, ele que é da Premium Solar, o Johnny Stica, o Rafael Mantovani, o Igor Miller, o Monro e Fabrício Olsen e o Wagner Queiroz, que palestrou agora há pouco com a gente aqui, para que a gente possa fazer aquela sessão de perguntas e respostas com 15 minutos. Eu acho que só 5 cadeiras, porque o Gustavo deve ter ido embora, ok? Está tudo correto. Então, a Julie vai levar o microfone até os nossos congressistas que tiverem interesse em fazer as perguntas. Eu peço mais uma vez aos nossos queridos congressistas que sejam bem objetivos nas perguntas para o maior número de pessoas participarem conosco, e esse microfone ficará com nossos palestrantes. Para passar a palavra para nós. Oi, meu nome é Mahatma, eu sou da Mobilis Veículos Elétricos, e minha pergunta é para o Johnny, a respeito das linhas de incentivo, InovaCred e tudo mais. Eu tenho estudado isso há um tempo, e uma coisa que eu vejo que é comum, assim, existem muito boas linhas, por exemplo, InovaCred, do BNDES, coisas, linhas bastante interessantes, com juros bastante... Só que, especialmente para a empresa ter um certo porte, chega lá, em certo momento, você tem que apresentar uma garantia física real e muitas vezes super travada, né? Então, beleza, eu quero R$1 milhão, mas eu tenho que botar disponível um imóvel no valor de R$1.300.000 para conseguir esse subsídio. E aí, na prática, o que acontece? Uma horda de empresas, e provavelmente as que mais precisam, e muitas vezes as que mais estão fazendo inovações disruptivas mesmo e não incrementais, ficam totalmente à margem desse tipo de fomento. E, na prática mesmo, o que eu vejo é que quem consegue realmente aproveitar isso são multinacionais, que já têm bons recursos, legal, eles usam para uma coisa boa, ou empresas muito grandes. Eu queria saber se, dentro do pacote de vocês, como é que vocês enxergam isso, e se vocês já têm mecanismos. Eu vejo também um esforço de órgãos, fomentadores intermediários, para tentar arrumar algum mecanismo para conseguir atenuar isso. Perfeita pergunta. Acho que assim, se colocou num ponto que é central no debate lá da Fomento. Hoje tem aquela máxima, né, no Brasil, que infelizmente não tem guarda-chuva para quem está na chuva, né, mais para quem está no sol, né, em resumo. Assim, você não tem uma proteção para quem de fato precisa começar um negócio, principalmente a implementação, que no caso de até 24 meses é considerado assim, e daí a garantia é maior ainda exigida. Né? E isso é um desafio de como a gente vai romper isso no Brasil. Né? Então, da parte lá da Fomento, existem os fundos garantidores, que a gente tem relação, e a gente está tentando ampliar esses fundos, porque se tiver uma maior quantidade de fundos e com condições melhores, já é uma forma de atenuar isso. Por exemplo, hoje, um fundo garantidor ele consegue até 80% do valor necessário para a garantia, já é tirar da responsabilidade de quem está tomando o recurso. Então, fica só os outros 20% como uma garantia real. Se for uma empresa em implantação, que até essa de 24 meses, quem está tomando o recurso precisa entrar pelo menos com 40%. Mas, no caso, daí vamos ser justos, a Fomento está colocando 60%. Ela está acreditando tanto quanto, até um pouquinho mais do que o próprio tomador do negócio de curto prazo, que no Brasil os dados são críticos, infelizmente as empresas não chegam, na maior parte, a completar esse aniversário do segundo ano. Então, assim, eu sempre fiz o debate do outro lado. Puxa, não tem crédito, não tem investimento. Agora, a gente, assim, lá na Fomento, eu vejo que é uma questão muito do sistema nacional financeiro. Né? Tem regulamentação para isso, a 28, deixa bem claro os papéis, né, das agências e até onde pode ir. Por exemplo, se passar de 7% hoje da inadimplência,
até para uma linha de microcrédito municipal, para o pequeno empreendedor, que é nosso foco, e onde mais transforma a economia, né, foram em torno de 50 milhões por ano só para o microcrédito. Passou de 7% da inadimplência, já começa a dar o alarme, um pouquinho mais que isso trava a linha na cidade. Então, nosso agente acaba indo visitar, fala, olha, por favor, né, faça algum pagamento, alguma coisa para retomar, porque se a soma ficar muito alto, existem travas do sistema financeiro para a inadimplência não ficar muito alta. Então, sem ficar muito assim no detalhe técnico do porquê que é difícil o crédito, de fato, tem como mudar? Isso tem. Vamos para o propositivo. Como que muda? Né? Sistema de aval de crédito. Né? O governo está discutindo ter mais aval. O que é aval? Startup. Startup não vai ter garantia, startup não vai ter faturamento, não vai ter mais que 24 meses, obviamente, é uma startup. Como que a gente fomenta startup? Hoje não tem praticamente fomento startup. Então, está sendo discutido uma linha de aval mesmo, onde quem está dando a garantia é o próprio governo, e ele arrisca o recurso para isso, porque ele está gerando emprego, está gerando desenvolvimento, né? Tá fazendo com que, principalmente, as novas empresas tenham possibilidade de crescer. Então, é possível, tem que ter uma agenda positiva, recursos, fundos garantidores, mas também recurso até internacional hoje, que está com um dinheiro relativamente barato, a gente tem discutido lá com alguns bancos e agências como a nossa, internacionais, porque é um momento atrativo de conseguir esse recurso para tentar brigar por esse juro. Para finalizar, vou dar um exemplo agora, vem uma política do governo em relação às mulheres, para ter uma equalização muito grande para empreendimentos, né, que tenham no seu estatuto as mulheres. Isso que o governo está estudando, tem falado sobre isso já publicamente, mas ainda não foi, de fato, lançado. Então, existem algumas iniciativas, Banco do Empreendedor, né? Existem essas linhas de inovação, mas ainda tem que avançar muito, a gente concorda 100% com que a tua colocação aí em relação às dificuldades bem colocadas também pelos nossos palestrantes aí. Um comentário só da experiência profissional. A gente tem trabalhado na internacionalização de empresas no escritório e entidades que eu participo. E a Coreia do Sul lançou alguma coisa aceitando recebíveis. Né? O difícil para quem vai fazer uma usina geradora de energia que está num leilão é uma coisa, mas para quem vai construir carro e tal, que recebível vai ser, né? Mas eles têm um benchmarking bom da Coreia do Sul para a gente seguir. Até um último complemento. Ontem teve um pessoal da França lá na Fomento, e lá, para eles, os juros, para as empresas francesas que fazem exportação, 2% ao ano, uma coisa assim que no Brasil não tem nem lá no início, nem onde começa o dinheiro. Então, assim, é muito fomento mesmo lá fora. Como que a gente vai competir, né, dessa forma? E sobre recebíveis, algumas linhas já têm recebíveis, que é o caso, por exemplo, para Santas Casas, né, que daí o recurso do SUS entra como recebíveis, né, só que que é o nosso grande cliente para a indústria, é difícil ter um recebível, né? Acaba analisando o faturamento recebíveis do próprio negócio. Daí entra na análise, inclusive para novos projetos, empreendimentos da Fomento. Mas assim, é uma pauta que o governo está colocando, como equalizar, né, que seria essa diminuição de juros, e algumas linhas terão novidades ainda nesse semestre aí de lançamento de equalização de juros. Temos mais uma pergunta aqui, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é Franciele, eu trabalho na Secretaria de Estado da Fazenda. E tenho uma pergunta, talvez ela seja um pouco mais para o Monro. Tendo em vista toda essa questão, Monro, que você comentou dos furtos do cabeamento, até mesmo, né, que foi comentado pelos demais também a legislação para acidentes, ou até mesmo a legislação trabalhista para humanos e robôs, e agora o Wagner falou sobre justiça social, eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa promoção dessa qualidade de vida, pensando no quesito sustentabilidade, quanto ao acesso do bem por parte dos consumidores. Então, assim, o Johnny falou ali da questão do microcrédito e tudo mais. Então, como que a gente pode tratar isso também a nível de consumidor, para promover, vamos dizer assim, o desenvolvimento social? Porque, quando a gente fala de sustentabilidade, muito se fala em termos de custos, que seria a área econômica, e também ambiental. E o social? Alguém tem alguma ideia como está sendo tratado essa questão? A gente tem a dificuldade de conflito entre normas, né? Então, a Constituição sempre é preponderante, mas a gente tem lei de responsabilidade fiscal e outros princípios, né, cláusulas pétreas, que a gente possa, de alguma maneira, colocar em primeiro lugar, mas para derrubar. E aí, olhando na Secretaria da Fazenda, né, aquilo que a gente pretende, né, de reduzir ICMS e tudo,
teria que construir uma tese bastante sólida para que o nosso governador e a própria Assembleia Legislativa não assuma responsabilidades até criminais. Tá? Mas e ver, são institutos que, de alguma maneira, no próprio Constituinte, né, a gente tem essa previsão. Não vi isso aplicado na prática, e acho que ninguém quis assumir esse risco, mas tem que desenvolver melhor isso aí. O que, pensando aqui no desenvolvimento, vamos lá, de uma política de todos os estados. O fato é que, vamos pegar o projeto de reforma tributária, né, em que está se pretendendo colocar uma alíquota única, dividida entre as 3 entidades, né, União, Estados e municípios, né, os 3 entes, em que a alíquota não seja essa por fora, por dentro, né, que seja por fora. Eles estão calibrando em 25%, só que aí meio que flat para todo mundo, para acabar com o poder do lobby de algumas indústrias, inclusive a automotiva, né, que tem uma carga tributária, de certa maneira, privilegiada em vários itens. Tem que ver o endereçamento disso na reforma tributária, se o aspecto ambiental e social pode, eventualmente, ser uma exceção. Mas me parece que esse governo, né, Bolsonaro, está mais focado em nivelar, cortando todos os benefícios para dar alíquota mais baixa e facilidade de apuração dos impostos para todos, do que criar exceções. Mas aí vai ser pressão da sociedade para cima do Congresso Nacional. E também a gente tem que ver que o Brasil não é igual. O Brasil ele é totalmente desigual. Você não tem como comparar uma cidade aqui do Paraná com uma cidade vamos dizer assim, do semiárido do Nordeste, ou como, vamos dizer assim, uma região lá do Pará. Pela essa desigualdade mesmo entre o âmbito nacional, também atrapalha muito essa política de você deixar uma alíquota única. E daí você tentar reduzir os privilégios daqui, que mais produz, e em detrimento de lá. É bem complicado isso. Só um complemento rápido de uma analogia aqui com uma vivência municipal, que foi uma lei tá completamente linkada a tudo isso aí, que é o IPTU verde. Nós fizemos a proposição na época do IPTU verde, várias cidades ligam até hoje pedindo a lei e tal. Eu, às vezes, não sei nem o que falar, assim, porque você fica constrangido porque não foi aplicado. O que acontece? Passou no plano diretor, né, a diretriz do IPTU verde. Antes a gente tinha uma lei que, de fato, daí não conseguiu implementar, mas já no plano diretor está lá como algo que virou lei e a cidade tem que fazer, só que, na hora de regulamentar, a dificuldade é o seguinte: você vai dar um incentivo para alguém. Isso serve para Estado, para federação, por isso que é uma boa analogia. Você vai dar um incentivo, no caso da lei municipal, você não pode diminuir de um lado sem compensar esse recurso, de alguma forma, porque senão dá um déficit. Então, no IPTU verde, a gente queria lá que quem tivesse painel solar, reuso da água de chuva, a própria, além da água cinza, todo o sistema de iluminação natural, né, que diminui a necessidade energética, enfim, N medidas, né? Em paralelo a isso, passamos algumas leis, como obrigar os edifícios a ter uma quantidade de bicicletas, e tudo que foi feito na época, mas, assim, essas medidas poderiam ser pontuadas, que era uma ideia, uma tabelinha de pontuação, quanto mais fizesse, como se fosse um lead, mas sem ser necessário contratar um sistema lead, você ter um tipo de benefício, um percentual a ser definido pelo poder público. O poder público nunca encampa essa briga para valer na hora de regulamentar, nas gestões, nas prefeituras diversas, e eu acho que dificilmente mudará isso agora, a não sei que esteja uma pressão popular, e não tem nesse tema, né, porque acaba não sobrando, ou, na visão do poder público, não colocando como prioridade o estímulo que foi dito, né, que você colocou até algumas leis que deixam bem claro que deve ser diferenciado, né, a questão ambiental. Então, está na Constituição, é uma diretriz, está aprovado, é uma lei já municipal, tem que nortear um zonamento, mas é difícil de aplicar por conta dos déficits que sugeram. Isso serve para praticamente todos os tipos de impostos. Agora, portanto, não vai mexer? Não. É só entender que existe essa dificuldade quando você tira um recurso, dizer de onde que vem para compensar. Fechando aqui, o que a gente tem muita necessidade de segurança jurídica. Pegar a indústria alemã,
Enquanto a gente faz planejamento estratégico de 2, 5 anos no máximo aqui no Brasil, eles fazem para 30. E aí você tem, de repente, de uma hora para outra, a mudança da legislação. É horroroso. Acho que o momento agora é a gente diminuir aquela estatística das 2.600 horas que o Banco Mundial levantou, que abre brecha, né, para a corrupção, em que os agentes públicos, de alguma maneira, tentam criar facilidades, que, infelizmente, está incrustado na nossa população. E não é só o agente público, também é o privado que aceita isso. Né? Então, não tem o mal, tem dos dois lados. Mas, pensando numa simplificação tributária, já na origem já tinha que vir endereçada essa questão social e ambiental, obedecendo à Constituição. Eu tenho 2 minutos, ainda dá tempo. Temos uma última pergunta com o congressista lá. Por gentileza. Avelino, da empresa Bosch. Queria colocar para o Monroe aqui uma questão, uma reflexão comparativa. Você citou aqui no cenário de escassez de energia que 10% da frota impactaria em 2% o potencial energético brasileiro, né? Hoje de manhã nós tivemos aqui na fala do Adalberto Maluf, da BYD, citando como fonte a empresa, a Companhia Paulista de Energia, de que mesmo que na hipótese de se aumentar em 100%, de se colocar em 100% a frota brasileira movida à eletricidade, ainda assim seria absorvido sem grandes sobressaltos pela matriz brasileira de energia. Isso é totalmente oposto ao que você falou. E como que você avalia essa comparação? O dado a gente trabalhou em cima da ANEEL e não peguei esse CPFL, né? Foi pego nacional. Eu não lembro se foi do primeiro semestre de 2018. Tá? O que a gente tem dentro dessa... e aí eu vou, na hora... Deve ter desconfigurado o slide e saiu a fonte aqui. Mas na hora de você, num momento que há um crescimento já previsto, né, de consumo de energia elétrica, em relação ao quanto hoje a frota brasileira, né, de carros consome de diesel e que uma parte seria convertida de diesel para energia elétrica, a gente teria esse percentual que eu coloquei aqui. Me comprometo a mandar para você esses dados e como eu calculei nisso. Tá? O que, para mim, ficou claro é que a substituição diesel, e que, de alguma maneira, já houve a tentativa de colocar os veículos leves, né, que hoje são a gasolina e etanol, movidos a diesel, e não foi permitido por uma questão de escassez de diesel, né, acho que a Bosch deve ter esses dados também, a gente tem a necessidade de prever um crescimento da indústria brasileira e da frota proporcional. Talvez eles não tenham levado em consideração esse crescimento das duas ao mesmo tempo. Daí preciso ver o dado dele, que eu não vi também exatamente. Só para encerrarmos esse nosso painel, quero saber se o Igor e o Rafael querem fazer alguma consideração e a gente de imediato vai passar ao próximo painel. Daí, por favor, Igor e Rafael, alguma consideração? Duas bem rápidas aqui em relação à Secretaria da Fazenda, que comentou, né? A gente tem um sistema tributário muito travado na Constituição. Então, embora ela preveja uma série de outros princípios, né, que a gente deve observar, o tributário é muito travado e, como foi comentado aqui, o CONFAS trava tudo, né? Então, em âmbito estadual, por melhores as razões que sejam, eu estou limitado a uma série de regras, como bem falou, a gente precisa de uma reforma tributária para possibilitar tudo isso. Né? E é só que a gente também tem que enxergar que os impactos, né? Eu estava até pensando ali, né, a gente vai produzir bastante bateria agora. A produção de bateria também tem um impacto ambiental, vai ter ferrovia, vai ter indústria, tudo isso tem que ser somado. Então, a gente tem que enxergar de uma forma bastante ampla tudo isso. E comentando ali a questão da Volvo, né, da Bosch, desculpa, comentou da questão de energia, eu também desconheço os dados, né, mas talvez numa linha de projeção do que eles pensam de produção energética no país, então, sei lá, a energia, a CPFL está desenvolvendo, então, sei lá, nos próximos anos vão ter um incremento de 50%. Talvez isso seja possível, me parece, pelos dados que a gente, né, estudou e viu com o Monroe. Hoje, se a gente trocasse, não seria capaz de absorver, né, porque a gente tem um tanto que um carro consome, um tanto que é produzido hoje. Então, me parece que talvez numa projeção eles tenham afirmado isso, a gente tem que ver os dados, mas faz sentido. Hoje a gente tem um incremento muito grande de outras fontes de energia, né, numa escala muito grande, e talvez isso comparando junto com o crescimento dos carros seja possível. Né? Então, acho que no meio termo, aí, eu acho que deve ser uma conjugação das duas, né, de uma realidade junto com uma visão de futuro que eles têm. Mas é só isso. Igor, alguma consideração para a gente fechar esse painel? Eu sou bastante grato por esse evento, porque houve a conclamação dos outros fabricantes, né, brasileiros.
E nessa primeira edição do fórum, nós discutimos bastante veículo elétrico e nós já deixamos para o próximo, porque nós falamos bem pouco sobre os veículos autônomos. E a mudança será concomitante e bastante rápida, por isso eu frisei na minha apresentação que nós pensando já na introdução da robótica na linha de produção e na legalização da direção autônoma e dos drones autônomos será em 1 ano. E o impacto será bem rápido. Na próxima vez que nós tivermos discutido, isso já será uma realidade. Rapidinho, Johnny, tua consideração final, vamos lá. Só deixar aqui uma visão aí de futuro, que a gente ficou muito na pauta de como está hoje, e foi colocado também um pouco do passado, que de fato não avançou como se esperava. Mas assim, a verdade sobre o tema mesmo é que não tem como segurar mais isso, sabe? Os governos vão ter que se adaptar, a indústria se adaptar, tem que fomentar, tem que regulamentar a questão tributária, ainda é muito caro, tudo isso é muito caro, mas não tem como segurar, é uma questão tecnológica. Está aqui o Ivo Reck, que é professor de mobilidade, hein? Só assim, falar um pouco da mobilidade como futuro. A grande revolução, de fato, vem agora, desde do Fordismo, né? Os veículos ficaram mais modernos, mas ainda é a mesma base. Agora, com a automação, não tem como imaginar um veículo, né, que não tem um condutor, ele não sendo elétrico, ou não sendo, no mínimo, híbrido, ou não tendo por trás assim, toda uma tecnologia. Então, não tem mais como segurar isso. E isso vai ser uma revolução para as cidades, porque muda toda a dinâmica das cidades, né? Você já não tem mais o mesmo trânsito, porque já não tem as mesmas paradas, já não tem nem a questão de estacionamento, deixa de ser tão importante, porque se o carro está sempre circulando e levando pessoas de forma diferente, compartilhada. Então, muda toda a matriz e muda a forma de pensar as cidades. E isso, sem dúvida alguma, mesmo uma nação que ainda não chegou onde deveria, ela vai ser levada, naturalmente, aos avanços. E aqui cabe ao Paraná ser protagonista nisso. Está o Tecpar aqui, de parabéns pelo evento, está o Rafael aqui, diretor, em nome do Rafael, toda a diretoria, e o governo do Estado já colocando alguns itens necessários, como, né, zerar o IPVA e muitos outros que virão, porque se o Paraná liderar esse processo, e tem tudo para isso, né, já tem a Eletrovia aí indo até Foz, que já é uma novidade nacional, já tem muita coisa acontecendo. Se a gente liderar esse processo, a gente pode dar um exemplo e receber mais recursos, receber mais inovação, conseguir fazer as mudanças, pelo menos do que cabe à legislação estadual. Eu acho que a gente tem que levar essa pauta em diante, e fica só o pedido e a mensagem de organização. Não adianta saber dessas demandas e não ter uma organização efetiva para pleitear. E esse evento serve para organizar também a sociedade. Então, a Tecpar está de parabéns e tem o nosso apoio total aí de todas as entidades vinculadas à inovação, tecnologia e energias renováveis. Em termos de levar essa pauta adiante, fica a dica, né, Rafael? Em abril do ano que vem, 2020, o 2º Fórum Internacional, com apoio aí do nosso Tecpar. Agradeço aos nossos palestrantes. Obrigado, Johnny Stica, Monroe, Wagner, Igor e Rafael. Por favor, uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Muito obrigado. Eu vou pedir o auxílio das minhas assistentes de palco aqui, para que a gente possa preparar, e de imediato, assim que elas retirarem aqui as cadeiras, as poltronas,